Olá, Mercado Ético hoje conversa com o professor Evandro Ouriques, que é pós-doutor, ele tem pós-doutorado em Cultura de Comunicação, Globalização de Mercados e Responsabilidade Ética. O professor Evandro, ele é um grande especialista num tema que muito interessa ao mercado ético: a gestão da mente, a gestão da mente sustentável. Professor Evandro, nós estamos muito honrados. O senhor viu que eu, que não estou acostumada a trabalhar com papel nas mãos, no seu caso eu precisei, porque a sua especialidade não é algo do nosso domínio do dia a dia, mas ela é algo de grande interesse para o mercado ético. E sei que também para as empresas, até porque o professor Evandro é um conceituadíssimo consultor organizacional. O que é, professor Evandro, a gestão da mente sustentável? A gestão da mente sustentável, Cristina, e agradeço as suas palavras assim honrosas e que me felicitam muito. É o mínimo. Agradeço mais uma vez. Trata-se de uma ferramenta para ajudar as organizações e também os sujeitos físicos, através de coaching, que estejam interessados em transformar mais palavras éticas em mais ações éticas. Nós sabemos que a maneira como nós temos vivido, temos sido orientados por teorias de gestão, por teorias sociais, na qual o mal, ou seja, aquilo que é insustentável, é atribuído a determinadas áreas da sociedade. Por exemplo, as corporações necessariamente não prestariam, a esquerda necessariamente não prestaria, o marido necessariamente não prestaria, os alunos necessariamente não prestariam, os professores e assim por diante. Nós temos uma máquina de fazer dois, no Ocidente, na qual é muito difícil, porém é isso que nós fazemos com a gestão da mente sustentável, ajudar as pessoas a saírem dessa posição de vitimização e entenderem em verdade que nós somos apenas um, que não é uma figura metafórica, é verdade. Por exemplo, se nós formos para a área de indústria de silicones, por exemplo, os silicones estão presentes na nossa vida desde os biscoitos que passam na esteira e quando saem do forno e que precisam que o lubrificante da esteira seja de uma substância apropriada para que não contamine o biscoito quando nós o comemos. Da mesma maneira, o silicone está na camisinha, por exemplo. Da mesma maneira, o silicone está nas meias 7/8, por exemplo, das mulheres para não correr pela perna, e assim sucessivamente. Ou seja, até onde é que vai isso que nós chamamos de capitalismo, ou isso que nós chamamos de corporações, e até onde isso que nós chamamos que poderia ser um culpado externo não é alimentado pela nossa atitude mental. Puxa, que coisa maravilhosa que você está dizendo, professor. Porque em conversas aqui com outros convidados muito ilustres, eu me lembro, por exemplo, de uma vez que a gente conversou com uma grande psicoterapeuta, uma psicanalista, que também trabalha muito com aconselhamento de altos executivos, a doutora Maria Giuliese, e ela colocou uma coisa que me tocou muito, e eu compartilho dessa visão, e o que você está trazendo, para mim, traz grande convergência. Ela disse, olha, nós temos que parar de demonizar quem quer que seja, começando pela própria corporação. Muitas vezes o líder corporativo também demoniza a corporação, porque ele diz, puxa, é você, corporação, que é a culpada de que eu já não tenho vida pessoal, eu estou exausto, eu não vejo minha família, enfim, eu estou com síndrome de pânico. Ou seja, a gente está sempre vendo no outro, né? A sociedade olha para a corporação e fala, tá vendo, esses sem vergonhas, que não sei o quê. Que maravilha a gente poder entender, né? Que na verdade somos todos um só, né? Cada um de nós é reflexo do desejo e às vezes da ignorância de todos. Nós realmente somos extremamente assim, ignorantes e patéticos e precários na maior parte das vezes, né? Nós mesmos, por exemplo, pensamos
no Ocidente, né? Nós criamos o Ocidente, a operação filosófica, a operação mental que criou o Ocidente foi a de entender a cultura como ruptura do processo natural. Ou seja, se nós entendemos que cultura é a outra da natureza, ou seja, que cultura não é a natureza, né, que cultura nasce exatamente no surgimento da linguagem, e que a natureza não tem linguagem, consequentemente a natureza é para ser subjugada e ser dominada, é muito fácil nós entendermos porque 2100 anos depois dessa operação mental, nós temos uma crise socioambiental sem limites. Ou seja, quando nós dizemos que nós somos apenas um, nós estamos apontando para a direção de que precisamos tomar nas nossas próprias mãos a responsabilidade. Isso não significa nós sairmos da responsabilização ou da demonização, como já foi colocado tão bem aqui, para um estado na qual então não há o que fazer. Não há o que fazer. Porque nós não temos nenhuma possibilidade de afirmar que uma ação que nós temos no mundo não seja informada pelo conjunto de estados mentais que orientam essa ação. O que eu quero chamar? O que eu chamo de estados mentais? É o fluxo de pensamentos, de percepções e de afetos. Né? É como nesse programa. Esse programa, por exemplo, ele vai ser editado para ir ao ar e vocês vão assistir. Ou seja, vão ser selecionadas determinadas partes, vão ser enfatizadas determinadas partes, vão ser retiradas outras partes, até que se chegue àquilo que tem o padrão desse programa. Ou seja, nós fazer precisamos... um compromisso aqui, que é uma coisa que a gente faz muito no mercado ético. Esse programa não será editado. Que é muito importante que a gente possa acompanhar o fluxo do seu pensar, do seu sentir, da sua expressão. Eu agradeço, essa é uma honra muito especial, isso atribui a mim uma responsabilidade muito especial que eu procurarei dar conta com a maior responsabilidade possível. Mas a questão que eu falava da questão da edição e a própria sua decisão aqui no ar é também uma decisão de edição, né? Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos no mundo é em função do telejornal que nós somos. Porque nós somos um telejornal. Nós colocamos no ar aquilo que acreditamos, aquilo que lemos, aquilo que percebemos, aquilo que entendemos e que informa a nossa ação no mundo. Ou seja, nós temos uma série de pensamentos, de afetos e de percepções até que um determinado estado mental se precipita em ação no mundo. Então, em verdade, é fundamental na gestão da mente sustentável, o primeiro princípio de compreensão, é nós lidarmos com o conceito de economia psíquica. Ou seja, nós não temos apenas uma economia que produz produtos e serviços, gera produtos e serviços. Nós temos uma economia psíquica que gera uma economia de produtos e serviços. Nossa, isso é impressionante. Lógico, né? Se o mundo é a projeção da nossa tela mental, a sua tela volta já, na sua tela, o professor Evandro. Até já. E Mercado Ético volta conversando com o professor Evandro Ouriques. Professor, tem uma coisa que você comentou que me deixou extremamente interessada. Tudo que você está dizendo, para todos nós, é muito novo, mas ao mesmo tempo é aquele novo que, à medida que você vai colocando, coloca o chamado ovo de Colombo sobre a mesa, né? Você fala, puxa, então era isso que eu sentia, né? E não conseguia verbalizar. Por exemplo, essa coisa de que todos nós somos telejornais, né? Por quê?
Porque o tempo todo a gente vai editando a realidade que nos cerca, né? Ou a percepção da realidade, né? Então a gente tem uma leitura e a gente vai dizendo, disseminando ou arquivando conforme pressupostos pessoais, culturais, história de vida, ambiente em que nós estamos imersos e assim por diante, não é? Então, eu me lembro que a primeira vez que eu li que o pensamento não está restrito à caixa craniana, isso faz vários anos que eu li um artigo sobre isso, um artigo sobre física mesmo, sobre física pura. E eu fiquei impressionada, né? Falei, puxa, é por isso que o pessoal fala tanto da força do pensamento, né? E a física provou isso, né? Quer dizer, o pensamento não está acontecendo aqui, ele está sendo emitido através do nosso cérebro para algum ponto do universo. Então, quando você diz tudo o que está acontecendo está sendo gerado, produzido pelo conjunto de todos nós, do que nós pensamos, do que nós acreditamos e, obviamente, do que fazemos, eu fico imaginando como é que é essa grande mente que hoje está em processo de transformação, né? Ela deve ser um grande... Quer dizer, a mente hoje... que nós reproduzimos, né? Aquela que vem aqui por detrás, né? Da fala, da voz, da atuação. Essa mente coletiva e individual, o que hoje predomina nela, professor? Bom, predomina a máquina de fazer dois. Ou seja, nós estamos, o que funda a economia psíquica pós-moderna é uma herança, né, de entendermos as coisas dualmente. Cultura e natureza, homem e mulher, rico e pobre, feliz e infeliz. Ou seja, a teoria do win-win, por exemplo, é muito complexa. A ideia do ganha-ganha, por exemplo, tão defendido pela Hazel Anderson, né? Isso. Ela é muito difícil de compreender, por exemplo, porque recentemente o seminário Sustentável 2007 do Conselho Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, o CBEDS, né? A pergunta que orientava o encontro era lucro ou sustentabilidade. De novo, quer dizer, como se não fosse possível. Isso, quando em verdade o lucro é a sustentabilidade. Mas claro, que essa ideia de que a empresa, ela foi a missão da empresa, o objetivo da empresa é o lucro financeiro, essa é uma ideia que tem no mínimo 2 séculos, né, professor? Quer dizer, a visão de que o lucro hoje é o que a gente chama do lucro triplo, né? Quer dizer, o lucro financeiro, que também precisa ser resultado positivo para o ser humano e para o planeta, em todas as suas formas de vida. Quer dizer, isso que hoje, no mundo acadêmico, se chama de triple bottom line, né? Quer dizer, o resultado triplo, ele já está comprovado hoje. Quer dizer, na situação planetária que nós estamos vivendo, na situação socioambiental, nós não temos como continuar vivos, nós empresa, nós pessoas físicas, não importa, nós sociedade, se não for operando na visão do resultado triplo, né? Então, como é que eu posso separar ou dinheiro ou sustentabilidade? Eu farei o que com o meu dinheiro, eu não existindo mais e o planeta não existindo mais? Não é verdade? Então, eu fico pensando assim, quando a gente fala de gestão da mente sustentável, nós estamos falando, primeiro, que tudo e todos somos um só. Não há separação. E segundo, nós estamos falando então do 4º bottom line. Exato. Ou seja, o resultado para a consciência geral. Isso. Quando eu apresentei pela primeira vez a proposta do 4º bottom line na Conferência Internacional do Ethos em 2005, foi exatamente nesse sentido. Ou seja, esse modelo, né, de 3 bottom lines, né, que não consegue gerar sustentabilidade. Qual era a falta? O que estava faltando nele, no meu entender? Na minha percepção, o que está faltando é que nós precisamos gestar a nossa própria
os nossos próprios arranjos produtivos, locais. Mentais. Ou seja, o arranjo produtivo mais local de todos, para mim, são os mentais. Claro. É a edição que eu faço dos meus pensamentos, dos meus afetos e das minhas percepções. Então, nesse sentido, é que há eu me lembro de Gandhi, por exemplo, e as propostas de desobediência civil. Isso. Certo, que inclusive eu escrevi um longo artigo uns 2 anos atrás sobre desobediência civil mental. Ou seja, como é que nós podemos utilizar a força de sermos compradores no mercado, porque eu prefiro comprador do que consumidor, porque consumidor é aquele que devora e que saqueia até o fim, mas nós podemos usar o nosso voto como compradores para parar de comprar certas coisas. Claro. Porque decidimos mudar. Claro. É claro que isso vai num determinado limite, e a minha atitude é totalmente pragmática. Eu, inclusive, entendo que o capitalismo é que é idealista. Por que o capitalismo é idealista? Porque o capitalismo, na verdade, não gosta da matéria. Porque se o capitalismo gostasse da matéria... Como assim, professor? Não entendi isso. Se o capitalismo gostasse da matéria, ele gostaria das pessoas, ele gostaria da natureza, ele gostaria dos recursos naturais. Então ele gosta de quê? Ele gosta exatamente de uma instância ideal, que é o controle sobre os outros. É o reconhecimento pelos outros. Ou seja, a parcela capitalista que todos nós temos, porque para mim não existe o capitalismo, para mim existem os estados mentais capitalistas em rede. Em rede, em todos nós, evidente. Um afirmando o outro, um dizendo para o outro, olha, não faça isso, Cristina, porque você está sendo boba, essa vida não funciona assim. Um controla o outro e vai empurrando para aquele mesmo lugar e coloca a culpa em algo que é externo, né? Ou seja, quando nós conseguimos dominar em nós, né, o nosso espírito de querer suprimir o outro, de querer ser mais importante do que o outro, de invejar o outro, de esquecer que cada um de nós tem, como numa floresta, um lugar e uma identidade absolutamente únicas, porque numa floresta a gente não vê uma grama encostada no canto deprimida porque não é um carvalho. Claro, certo? Claro. Então, como é que nós podemos reduzir, e nisso a mídia tem uma responsabilidade muito grande, assim como a educação, como é que nós podemos reduzir todos os seres humanos a um padrão apenas de felicidade? Eu costumo dizer que os seres humanos nascem devendo R$1 milhão cada um. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a pessoa vai comprar um apartamento razoável, vai mobiliar o apartamento razoável, vai ter um carro, vai ter... tudo que já falta. Tudo aquilo que ele... Já nasce faltando isso. Já nasce devendo. Isso. Correto? Porque está perseguindo um padrão. Se ele não persegue esse padrão, ele é uma pessoa livre e ele não é uma pessoa necessariamente capturada e reprodutora disso que ele diz que é o mal externo. A gente volta já. Que maravilha de aula. Até já. Mercado Ético está conversando com o professor Evandro Ouriques. Professor Evandro nos dando uma aula de desobediência. Mas essa é uma desobediência maravilhosa. Professor, quando você mencionou a questão da desobediência, e mencionou a questão até da desobediência civil, que foi não só estimulada, mas profundamente vivida pelo Gandhi, como uma forma pacífica, como uma forma não violenta, de se dar o direito de usar a sua liberdade mental e, portanto, expandir o seu próprio modelo. Isso. Não é verdade? Quer dizer, ser aquilo que nós gostaríamos de ver no mundo. No mundo. Não é seja o que você quer ver no mundo. Isso. Então, para ser, eu preciso sair dessa caixa onde eu fui
desde pré-nascimento, como você também mencionou, a gente já nasce lá devendo 1 milhão, né? Quer dizer, como é que é isso da gente sentir que somos um só e, portanto, nos libertarmos dessas paredes que nos tornam tão pequenos, né? Que nos amarram? Como é que é essa coisa da gente se sentir um só e, ao mesmo tempo, liberar individual e coletivamente o imaginário? Como é que isso gera uma mente sustentável? O princípio criativo, ele está diretamente ligado com a criação de novos padrões e de novas referências. Quando se obedece ao que é hoje insustentável. Então, uma corporação, uma equipe que quer ser criativa e ter um diferencial no mercado, ela precisa acreditar na sua capacidade de inovação, na sua capacidade de criação de algo que seja efetivamente novo e não de mais um entulho. Claro. Né? Então, para sermos livres, nós precisamos exatamente na organização sermos desobedientes em relação aos processos antigos que não estão dando conta de uma sustentabilidade, de uma responsabilidade socioambiental, de maneira que nós possamos encontrar, né, essa soma que supera essa formação ocidental de ou eu estou fazendo alguma coisa por mim mesmo, ou eu estou fazendo alguma coisa para o social. Em verdade, o que nós advogamos na gestão da mente sustentável é que não há diferença, da mesma maneira como não há diferença entre o pensamento e a ação, entre a mente e a ação, porque é uma só, não há diferença entre o que eu faço para o meu próprio bem e o que eu faço para o bem comum. Porque essa ruptura entre estou me dando bem e os outros estão se dando mal, em verdade, não tem ninguém se dando bem. Porque em algum momento, é uma ilusão. É isso, porque em algum momento a pessoa vai conhecer o medo, o ressentimento, a culpa, a violência, o ataque que vem dessas forças que ficaram esquecidas, claro, ao longo, claro, da história. Agora é interessante, né, professor? Este ano aconteceu em Curitiba um evento de grande relevância que foi o Global Forum para a Sustentabilidade, com um foco não só de aglutinar essas forças dos novos pensares e colocá-las realmente num patamar mais perceptível, mais convivível e, portanto, para que elas possam positivamente contaminar o nosso ambiente mental, econômico, político, mas, acima de tudo, no caso do Global Forum, acadêmico. Eu tive o prazer de estar lá. E eu percebi uma preocupação muito forte com até que ponto as academias, né, quer dizer, a universidade, a escola de maneira geral, nos coloca no ambiente dessa separação. Quer dizer, quando uma escola de administração diz que a função do executivo é trazer lucro para o acionista, quer dizer, como se essa fosse a única função, quer dizer, então o foco é esse. Eu não consigo entender o todo, eu fico separada da possibilidade muito mais perfeita, mais sustentável, que inclui o acionista, o catador de lixo da rua, quer dizer, todos nós num mesmo processo. Eu me lembro que, como conselheira, como parte do conselho da Fundação Getúlio Vargas, eu sempre falei muito que eu fugi do mundo acadêmico, literalmente fugi, porque eu tinha terror que me transformassem num soldadinho. Eu sou uma guerreira, mas não um soldadinho. E eu defendo muito uma coisa chamada laboratório do novo, que é o não currículo, é um espaço para o não currículo, é o espaço para o vazio, o espaço para o que brotar. É isso que o senhor imagina também que pode ser feito no mundo corporativo? Em vez de jogar mais alguma coisa para você pensar, te dar um espaço para
seu próprio... Para surgir o inesperado, Isso, né? para o seu vácuo, o momento de vácuo. Com certeza. O vácuo, inclusive, é o outro nome dos valores femininos, né? Numa cultura patriarcal como a nossa, exatamente o esforço é de tapar todos os vácuos e tudo aquilo que é difícil. Tudo aquilo que é difícil, uma vez que nós vivemos uma sociedade de tentar controlar o incontrolável, que é o princípio feminino, que é a vida, que é aquilo que se chama caos, ou seja, a todas as forças que compõem a nossa experiência e as possibilidades que nós codificamos através do princípio criativo, né? O que me parece assim, muito importante é lembrar que nós, no Núcleo de Estudos Transdisciplinares de Comunicação e Consciência, nós somos um espaço acadêmico que assumimos e disponibilizamos para os vários atores sociais um momento, um programa acadêmico de interlocução. Ou seja, nós temos uma face voltada para a responsabilidade socioambiental e temos uma face voltada para as políticas públicas sociais. Tá certo. Eu dou aulas de 2 disciplinas que eu mesmo tive a oportunidade de criar. Ou seja, eu já sou o próprio vazio dentro da academia. Então,